Não pare de assistir esse vídeo, porque a análise de hoje está imperdível. Será que a música Não Pare de Midian Lima é o louvor bíblico? Será que eu posso cantar essa música em minha igreja? Olha, se eu fosse você, ficaria até o final, porque você vai se surpreender, viu? Eu sou Eric França, sejam bem-vindos ao canal Louvor Bíblico. Bom, gente, antes de começar a análise, eu preciso te falar duas coisas. A primeira dela é que a análise completa dessa música está no artigo exclusivo, que o link está bem aqui na descrição. Só você clicar e vai ter a análise completa lá, porque no vídeo vai ser bem resumido, para a gente não ficar com um vídeo muito longo. A segunda coisa é que aqui no Louvor Bíblico a gente faz a análise apenas das letras das canções. A gente não considera quem canta ou quem interpreta, certo? Se o cara é bom, se não é, se é crente, se não é, isso a gente não considera. A gente considera apenas a letra da música e o que ela quer dizer. Então a gente analisa apenas a letra, independente do seu autor ou cantor, que no caso de hoje da música Não Pare, o intérprete, a intérprete é a cantora chamada Midian Lima, mas a compositora se chama Priscila de Paula. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A música de Midian Lima, Não Pare, ela foi composta pela Priscila de Paula com base no texto de Lucas capítulo 5, o texto que narra a pesca maravilhosa. Mas antes de a gente analisar a letra, eu preciso entender o contexto dessa narrativa para poder entender e comparar se realmente a música, a letra da canção, está de acordo com o relato bíblico ou não. Eu não vou ler o texto todo, porque é bem longo, mas eu vou resumir aqui, principalmente algumas partes que a gente precisa entender para a gente analisar a letra. Beleza? Bom, gente, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou lá na Galileia, ele encontrou um grupo de pescadores lavando as redes logo pela manhã, certo? E o cenário era que os pescadores, e um deles era o grande apóstolo Pedro, eles estavam lavando as suas redes porque tinham pescado a noite inteira e não tinham pescado nada. Então, para a gente ter uma ideia desse cenário, imagina um trabalhador hoje, vamos colocar um exemplo, um Uber, por exemplo. Imagina o Uber pegar o seu carro, rodar a madrugada inteira, certo? A madrugada inteira, chega de manhãzinha em casa, começa a lavar o carro, triste, a sua esposa chega, e aí, meu amor, conseguiu fazer aquelas viagens boas, a gente vai poder, pode, precisa ir no mercado, o leite das crianças acabou, e aí, vai dar para ir? Enquanto lava o seu carrinho, o Uber triste responde para a esposa: olha, eu não fiz uma corrida sequer nessa noite. Não fiz nenhuma corrida, não tem dinheiro nenhum. E a esposa pode falar: poxa, mas e o dinheiro para a gente ir no mercado? Poxa, as coisas estão faltando. E o trabalhador não consegue falar nada. Imagina, você rodar a madrugada inteira, gastar combustível, o seu tempo, o seu carro, peça, e não ter uma corrida sequer. É frustrante, não é verdade? Então foi mais ou menos nesse cenário que Jesus chegou lá naquela região. Então, Pedro não tinha pescado nada. Estavam ali lavando as redes e eles estavam decepcionados. Jesus chegou, subiu no barquinho de um deles, começou a pregar e lá pelas tantas falou: vamos fazer o seguinte, vamos pescar. Vão para o mar e vão pescar. Pedro disse bem assim: olha, Jesus, a gente pescou a noite inteira e não trouxe nada, a gente não conseguiu nada. Mas, já que o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. Eles foram, pescaram, e o relato bíblico vai dizer que eles pescaram tanto peixe, sobre a ordem de Jesus, mas tanto peixe que 2 barcos não foram suficientes para trazer tamanho, a quantidade de peixe, as redes já estavam se rasgando, você já conhece a história. Mas eu quero que você preste muita atenção agora no que vai acontecer. Pedro, e assim como todos os que estavam presentes, estavam muito assustados com o que tinha acontecido. Pedro se ajoelhou perante Jesus e começou, desesperado: ai, Jesus, me perdoe, não sei o que, aquela coisa toda. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Porque, gente, para pensar. Imagina o Uber. Imagina Jesus chega: Uber, vamos dar uma volta. Vai lá, dá uma voltinha. Ah, tudo bem. Não, dá uma volta aqui no quarteirão.
Aí o Uber vai, dá a volta no quarteirão. Ah, beleza, deu quanto a corrida? Ah, deu, sei lá, R$5, R$4. Ah, então tá bom. Aí eu assino um cheque de R$10.000 por aquela corrida e vai. Toma. Imagina, uma corrida, o cara rodou a noite toda, não ganhou nada. E uma corrida ele fez R$10.000. Imagina, poxa, dava para ir no mercado comprar uns 3, 4 carrinhos. Falando isso, rapaz, eu nunca passei de um carrinho. Rapaz. Meu sonho é ir no mercado e encher 2 carrinhos, 3 carrinhos. Pô, tá difícil. Hein? Então, pensa comigo. Foi isso que aconteceu, né? Ali. Então, Pedro tinha pescado muitos peixes. Para a vida financeira dele jamais seria a mesma. Ele já era um empreendedor, ele poderia dar uma guinada na sua vida, poderia alimentar muita gente, abençoar outras pessoas, poderia fazer, uma peixaria, sei lá o que ele poderia fazer, mas era muito peixe. Isso, financeiramente falando, era um milagre extraordinário. Pedro nunca mais poderia ser o mesmo. E Jesus poderia simplesmente chegar para Pedro e falar: Pedro, beleza, eu já fiz um milagre, né? Te honrei diante de todas essas pessoas. Agora você volta para o seu lugar. Afinal de contas, o mar é o seu lugar. Volta e vai lá, vive a sua vida. Eu vou seguir o meu ministério. Beleza? Mas não foi isso que aconteceu. Presta atenção agora. Porque Jesus, quando Pedro se ajoelha, Jesus fala bem assim: Pedro, não tenha medo. Não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque esses peixes aí, isso aí não é nada. Eu vou te fazer pescador de homens. Imediatamente Pedro largou tudo, inclusive aquele cheque de R$10.000. É só um exemplo, uma suposição. E foi seguir Jesus. Pedro não sabe fazer a mínima ideia do que Jesus estava propondo, mas ele acreditou e largou tudo para seguir Jesus. Em outras palavras, sabe o que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, sai desse lugar, porque o mar não é o seu lugar. É isso mesmo que você ouviu. Se você parar para prestar atenção, ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, Pedro nunca mais voltou ao mar para pescar. Pelo contrário, Pedro passou aqueles 3 anos ali dedicados ao ministério apostólico, certo? A única vez que Pedro volta para o mar é quando 3 dias depois de que Jesus morreu, e está registrado lá em Lucas, capítulo 21. Jesus morreu, já tinham passado 3 dias, Pedro e seus amigos olharam um para o outro, triste, poxa, e agora? Pedro vira para os seus amigos: gente, quer saber de uma coisa? Jesus morreu, ele tinha falado para mim que o mar não era meu lugar, que era para eu largar tudo e seguir ele, eu segui, agora ele morreu, e aí? Bom, vamos voltar à nossa vida, ser o que era antes, né? Vamos pescar. E os amigos falaram o quê para Pedro? Pô, Pedro, estou contigo, vou pescar com você, vamos lá, todo mundo. E foram pescar. E olha só o que aconteceu, gente. Você sabe o que aconteceu? Simples, eles foram, passaram a noite toda. Sabe quantos peixes eles pescaram? Nenhum peixinho. E eles já chegando perto da praia, quem eles veem lá na praia fazendo um churrasquinho de peixe na brasa? Sim, Jesus. E quando chegando perto, eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Jesus chega e pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Dá um peixinho aí para comer. E eles falam: não, a gente não tem nada, né? A gente pescou a noite toda e não veio nada. Ele: pesca naquele lado ali que vai dar certo. Eles foram, pescaram uma quantidade de peixe absurda, novamente igualzinha ao primeiro relato. Pedro entendeu que era Jesus, saiu do barco, pulou do barco, começou a nadar, foi até a praia, os amigos trouxeram os peixes. Quando chegou na praia, eles começaram a conversar, a tomar aquele cafezinho, já tinha peixe lá inclusive. Eles começaram a tomar o café e olha só que interessante. Jesus poderia, mais uma vez, ele teve a oportunidade de falar bem assim: Pedro, eu morri, ressuscitei, aliás, você pode voltar para o mar, afinal de contas, o mar é seu lugar. Então você pode voltar, vai lá, vive a sua vida e alimenta a sua família, etc e tal. Mas não foi isso que aconteceu no primeiro diálogo entre Jesus e Pedro após a ressurreição de Cristo. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Foi bem assim. Está lá em Lucas 21, pode conferir depois. Jesus falou bem assim: Pedro, tu me amas?
Pedro, sim. Jesus repetiu isso por 3 vezes. E nas 3 vezes ele respondeu assim: então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, sabe o que Jesus queria dizer? O mar não é o seu lugar. O seu lugar é no meu ministério, no ministério apostólico. Aliás, você vai morrer pelo Evangelho. E não há registro bíblico de uma outra ocasião em que Pedro teria voltado a pescar. Pelo contrário, ele se dedicou integralmente ao ministério apostólico e entregou a sua vida por essa causa. Segundo a tradição judaica, ele teria morrido crucificado de cabeça para baixo. Então você note o pano de fundo por trás dessa narrativa. O escritor de Lucas escreveu a narrativa da pesca maravilhosa para falar dos primeiros discípulos que Jesus estava fazendo. Então esse é o pano de fundo da história. Agora que você entendeu, vamos olhar um pouco para a letra. Eu não vou ler todo o trecho da letra, a gente só vai ver 2 trechos que batem diretamente com a narrativa. E a primeira expressão é a seguinte: Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Deus está vendo. Colhe todas as suas lágrimas e mandou aqui te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o seu lugar. Pronto. Então aqui a primeira divergência entre a letra da canção e o relato bíblico. Então a autora da música está dizendo, com base em Pedro, falando assim, olha, volte para o mar que lá é o seu lugar. Quando, na verdade, Jesus, lá atrás, disse justamente o contrário. Era mais ou menos Jesus que disse assim, não volte para o mar, porque lá não é o seu lugar. O seu lugar é comigo, o seu lugar é cumprindo, junto comigo, a missão que Deus me deu, que é libertar os cativos, que é pregar a libertação, as boas novas, etc. Então, há uma divergência. E lá na frente, tem uma outra expressão, lá no refrão, que diz assim, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, que no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Gente, se o objetivo de Jesus fosse honrar Pedro por causa do fiasco que ele passou na pescaria, Jesus teria que ter falado algo mais ou menos assim, olha Pedro, eu já fiz a pesca maravilhosa, beleza, já te honrei diante de todo mundo, agora volte para o mar e segue a sua vida, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Mas não foi isso. Então, o que Jesus fez? Larga tudo isso aí, a honra, larga tudo e vem comigo que eu tenho algo muito maior do que você possa imaginar. Ao invés de eu te honrar, eu quero que você honre a missão a qual Deus nos deu. Deu para notar a diferença? Gente, o grande problema é que as igrejas de hoje, elas estão mais preocupadas em reivindicar a honra que Deus pode dar do que render honra a quem de fato merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Às vezes a gente está muito preocupado, Deus tem que me honrar. Peraí, será que não é o contrário? Será que não é eu que tenho que honrar a Deus? É claro que Deus sim pode honrar o homem em várias circunstâncias, existem vários relatos bíblicos onde Deus honra a fé do seu povo, a fidelidade do crente, é claro que sim. Mas a nossa preocupação, o foco da nossa caminhada cristã não pode ser em receber honra de Deus, mas sim dar honra para Ele, porque somente Ele é digno. Eu não sou digno, eu não sou merecedor de nada de bom que venha de Deus, pelo contrário, eu sou pecador, eu mereço a condenação. Mas a graça de Deus me alcançou de tal forma que eu estou aqui hoje. Então a honra e a glória é toda dele. Talvez você deve estar pensando mais ou menos assim, Eric, poxa vida, não é bem assim, a música é linda, a letra é legal, poxa, existem vários testemunhos, eu mesmo estava ouvindo essa música decepcionada, querendo desistir de tudo, do meu ministério, do meu casamento, e ouvi essa música e fiquei mais animada, e fiquei mais animado para não desistir, e etc e tal. Graças a Deus por isso, meu irmão, graças a Deus. E assim, a mensagem que a canção transmite, de não desistir, de perseverar, de às vezes voltar a um projeto que a gente tem abandonado, um ministério, enfim. A mensagem da canção é bonita e é louvável. No entanto,
o contexto que a autora usou para falar desse assunto foi infeliz. Note, eu posso criar uma canção que passe essa mensagem, mas usar um texto bíblico que faça jus a essa mensagem que eu quero passar. Porque o contexto da mensagem original de Lucas 5, que fala da pesca maravilhosa, ela não tem nada a ver com honra nem nada disso. Não tem nada a ver. O texto original não queria dar honras a Pedro. O texto original não falava em desistência. Aliás, até falava sim de desistência, mas para Pedro desistir da profissão de pescador e seguir o ministério apostólico, assim como Jesus abandonou o seu ofício de carpintaria para seguir o ministério. Então, o texto original não tem nada a ver com o que a mensagem da música quer passar. Então, a mensagem que a música quer passar, que a autora quis passar, é louvável, é uma mensagem bonita e que às vezes existem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Mas o texto que ela usou para usar essa mensagem não tem a ver. Então, a gente está falando de hermenêutica. Então, se você for estudar hermenêutica, você vai aprender que eu tenho que pegar um texto e pregar em cima daquele texto da forma original. Se eu estou pegando um texto que fala de dízimo e oferta, eu não posso pegar esse texto e falar de casamento, porque eu estou fugindo da originalidade do texto. Eu estou pegando aquele texto para falar de outro assunto que não tem nada a ver com o objetivo original do autor. Você está me entendendo? Então, se você estudar hermenêutica bíblica, você vai entender o que eu estou falando. Então, houve um problema de hermenêutica aqui, onde a autora quis pegar um texto que falava de um assunto para falar de um outro assunto, certo? Então, o resultado é que Não Pare de Midian Lima não é um louvor, certo? Eric, não é um louvor? Não. Se você nos acompanha no nosso canal desde o início, já deve ter aprendido. E se você caiu aqui de paraquedas, vou te ensinar agora. Louvor é igual a elogio. Simples assim. Sem mais e sem menos. Louvor é elogio. Ah, Eric, eu pesquisei a palavra louvor no Google e veio várias coisas. Sim. Lembra quando Jesus resumiu 10 mandamentos em apenas 2? Ele falou assim, gente, ó, os 10 mandamentos que vocês conhecem, resumidamente são só 2. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E a gente ainda pode resumir esses 2 mandamentos em apenas uma palavra, amor. Então, todo o Antigo Testamento, todos os 10 mandamentos se resumem em uma palavra, amor. Então, isso não quer dizer que os demais mandamentos não tenham importância, não é isso. É que todos eles são apenas uma palavra, amor. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Então, o louvor tem várias atribuições, significados, etc e tal. Você vai encontrar livros a respeito disso, mas tudo isso, todas essas definições se resumem em uma coisa, em uma palavra, elogio. Então, louvor é elogio. Se você quer elogiar a Deus, você está louvando. Ah, eu quero louvar a Deus. Elogie. Elogie seu nome, sua santidade, seus atributos, suas perfeições. Aí você está louvando. Certo? Então, essa canção não foi escrita e desenhada com o objetivo de louvar a Deus. Esse não é um tipo de canção que você vai pegar e louvar na sua igreja no momento lá de louvor. E a pessoa, você coloca lá, igreja, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com essa canção. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e diga assim para Deus, quem mandou largar a rede? Deus, quem mandou você parar? Entendeu? Então, não é um louvor. O fato dela, essa música não ser louvor, não quer dizer que ela seja uma música abominável. Não. Ela simplesmente não é um louvor. Não foi feita para um momento litúrgico chamado louvor. É uma música que passa a mensagem, etc. Mas não é louvor. E ela não é bíblica. Que isso, Eric? Não é bíblica? Como não é bíblica? Fala do relato? Sim. Fala do relato bíblico, mas ela deturpa o sentido original da mensagem. Então, se ela deturpa a mensagem original do texto original, então não posso considerar que essa canção é bíblica. Não é bíblica. Essa música é uma música que tem o homem no centro da canção. A gente já aprendeu isso nos vídeos anteriores. Se você caiu de paraquedas, dá uma assistida em alguns vídeos anteriores, você vai aprender. Então, essa música é uma música antropocêntrica.
ela tem o homem como cerne da letra. Então ela foi feita com base no homem, para o homem, para falar do homem, para falar por causa do homem. Então é uma música antropocêntrica, não é uma música teocêntrica, que tem Deus como cerne da letra, que tem por objetivo louvar a Deus, mas sim louvar o homem, ok? É uma mensagem voltada para o homem. Bom, gente, eu sei que você deve estar aí pensando várias coisas, então deixe seu comentário aqui. Se você gostou dessa análise, coloca no seu comentário o que você achou. Se você não gostou, é que não tem nada a ver com o que você falou, por causa disso, coloca aí nos seus comentários e que a gente está aqui aberto a receber todo tipo de opiniões, tá bom? Fique à vontade, aproveita para se inscrever no nosso canal, para você não perder as próximas análises que vão vir aí, ó, supimpa, viu? Você não pode perder, então se inscreva no nosso canal aí e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe, eu sou Eric França e você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Até a próxima!